Bernadette Collins deu a sua opinião sobre a parceria complicada entre Lewis Hamilton e a Ferrari na temporada da Fórmula 1 em 2025. Antes de trazer a declaração, eu peço que vocês considerem deixar bastante joinha ainda aqui no começo do vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o Elas na Pista faz um conteúdo relevante o suficiente para chegar em mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nada do que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor. E eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A parceria entre Lewis Hamilton e a Ferrari é um dos assuntos, é um dos temas mais discutidos, debatidos, comentados na temporada 2025 da Fórmula 1. E a Bernadette Collins, ou Bernie Collins, como muitos a conhecem também, foi mais uma dessas personalidades que decidiu dar aí o seu pitaco, dar a sua opinião sobre essa situação complicada que piloto e equipe estão enfrentando aí ao longo do campeonato, e ela também deu a sua visão sobre as dificuldades e frustrações que estão vindo aí dos dois lados. Bom, o atual campeonato trouxe o início dessa parceria tão esperada, né, que afinal é a principal equipe da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, né, que tá desde a primeira temporada da história, e também o piloto, um dos pilotos de maior sucesso da história do certame, né, maior recordista de vitórias, de pódio, 7 títulos mundiais. Então, quando veio o anúncio de que o Hamilton assinou com a Ferrari ainda no início de 2024, as expectativas para 2025 estavam muito altas, afinal seriam duas potências que estariam unindo forças para disputar aí o campeonato desse ano. Acontece que as coisas não estão se desenrolando como esperado, os resultados não estão vindo como muitos imaginavam que viriam. Depois de 14 etapas, o Hamilton ele ainda não conseguiu sequer subir ao pódio. É verdade que ele venceu a sprint do GP da China, ele também teve um bom resultado na sprint do GP de Miami. Só que acontece que os resultados das provas curtas, né, as provas sprint, elas não entram para as estatísticas da F1. Então, na teoria, o Lewis ainda não conseguiu bons resultados, não conseguiu alcançar grandes feitos com a Ferrari nesse ano. Ele conseguiu aí uns 3/4 lugares como seus melhores resultados até o momento, mas o top 3 e a vitória, como muitos esperavam que ela ia vir, ainda não chegou. E a Bernie Collins, que ela trabalhou muitos anos como estrategista na Fórmula 1, ela passou por equipes como a Aston Martin e como a Force India, ela se aposentou e atualmente ela atua como comentarista da Sky Sports F1, que é aquele canal, a grande potência, né, que fala sobre a categoria, faz uma cobertura excelente. E a Bernie, ela dá aí seus pitacos também durante as etapas, e ela falou aí um pouquinho sobre essa situação tão difícil que o Hamilton tem enfrentado com a Ferrari e o que ela crê que deu de errado aí para o competidor. Ela disse no seu comentário: havia muita expectativa, um entusiasmo imenso. A ideia era a união perfeita, Lewis na Ferrari, reacendendo a sua paixão e trazendo as performances de antigamente. Falou-se muito sobre o 8º título, caso a Ferrari pudesse construir um bom carro. Falou-se muito sobre como seria difícil a adaptação à equipe também. Uma cultura completamente diferente, um carro distinto, outro motor. São as coisas às quais Lewis se acostumou por grande parte de sua carreira. E estamos vendo essa dificuldade de adaptação se manifestar. Então, como eu disse, depois de 14 etapas, né, o GP da Hungria marcou o início das férias, né, da Fórmula 1. O GP da Hungria foi a última etapa e agora a Fórmula 1 está aí parada por 3 semanas, volta com o GP da Holanda, lá entre os dias 29 a 31 de agosto. Mas enfim, depois dessa primeira metade do campeonato, o Charles Leclerc ele já subiu 5 vezes ao pódio e ele ainda largou da pole position no GP da Hungria, lá no Hungaroring. Enquanto isso, em Budapeste, o Hamilton ele teve uma classificação complicada, ele ficou no caminho pelo Q2 e largou da 12ª colocação e deu aquela polêmica declaração de que ele era inútil, que a Ferrari deveria considerar trocar o piloto. E a Bernie ela falou sobre essa frustração tão evidente, né, do Hamilton. Ela disse: existem 2 fatores em jogo e por isso é preciso um reset. Não sei se até o final do ano pode ser revertido. Claro que Lewis e a Ferrari esperam que sim.
mas eles precisam se preparar para estar na posição mais forte possível no próximo ano. Apesar do Leclerc ele já ter subido ao pódio algumas vezes ao longo desse campeonato, ele aparece na 5ª colocação da classificação com 45 pontos de vantagem em cima do Hamilton, que é o 6º. Então, assim, eles estão colados na classificação, eles estão atrás, obviamente, da dupla da McLaren, né, o Oscar Piastri em primeiro e o Lando Norris em segundo, o Max Verstappen é o terceiro e o George Russell é em quarto. E nisso, a Ferrari aparece, né, os pilotos da Ferrari aparecem na 5ª e 6ª colocação. Inclusive, no Mundial de Construtores, a Ferrari é a vice-líder, muito distante da McLaren, e do top 4, ela é a única equipe que ainda não conseguiu uma vitória em 2025. Eu acho que vai ser bem difícil da equipe italiana conseguir aí também, mas nunca se sabe, ainda tem mais 10 etapas, né? Tem mais 10 etapas até o final. Esse cenário pode ser revertido, mas apesar de toda essa situação complicada com o Hamilton, lógico, a gente não imaginava que seria tão difícil essa adaptação do piloto com a equipe italiana. Foi o que a Bernie falou. A Bernie, ela é uma pessoa bem especialista, especializada, ela trabalhou dentro da categoria, ela era estrategista. Então, assim, ela dá um viés muito especializado, ela dá um viés, assim, de quem entende realmente. Os comentários dela são sempre muito elogiados, ela realmente sabe muito bem, né, e sabe passar essa ideia muito bem. O que ela falou era uma grande expectativa, eram duas potências se unindo, eram dois grandes nomes e infelizmente tá aí nessa frustração. Mas vale lembrar que também, né, no ano que vem vai vir um novo regulamento, então vai meio que todo mundo começar do zero no grid e a gente espera que isso ajude o Hamilton então a se adaptar às novas regras, ao novo carro e assim buscar resultados melhores, mas que também não demore até 2026, né, que nessa segunda metade de campeonato ele já começa a pegar a mão aí do SF25. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa declaração da Bernie e também fala o que vocês estão pensando do Hamilton na Ferrari. Aproveita, compartilha com seus amigos para eles saberem de tudo e, como sempre, eu vou deixar aqui o último vídeo que eu gravei. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!